Olá a todos. Uns 3 dias atrás eu consertei um televisor Philips. Ela ligava e desarmava, ligava e desarmava. Na verdade ela não chegava nem a gerar. Ela apenas iniciava a fonte, dava aquele apitozinho da frequência alta iniciando a oscilação e depois desligava. Era esse aqui o problema. Não deu para eu fazer o vídeo porque o cliente estava em cima, ele estava querendo imediatamente. E inclusive ele estava me vendo consertar. São situações que eu procuro evitar do cliente estar perto, mas são situações que às vezes a gente incorre nela. Não tem como a gente se livrar, querer tudo certinho, tudo certinho. Às vezes a gente tem que passar por situações constrangedoras mesmo, que é do ramo, são ossos do ofício. E o defeito era esse capacitor aqui, que fica ali na base do horizontal, perto do horizontal. E ele estava bem escondido, queridos. A única parte dele que aparecia no meu campo de visão era essa aqui, ó. E eu não via. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Aqui você está vendo o componente, está na vista, está fácil. Mas no momento que ele estava acontecendo o defeito, eu só tinha esse campo de visão aqui, ó. Eu não conseguia ver. Aí por que eu estou mostrando ele? Para chegar a esse componente aqui, você pode pensar, poxa, tá aí, tá claro que tá queimado. Mas não foi assim que eu cheguei a esse defeito. Quando o aparelho chegou, não estava funcionando, e você precisa entender isso, rotina de conserto. Quando você chegar ao aparelho, você vai desde o início. Se você respeitar a sequência de exame, é capaz que no intercurso dessa sequência você encontre o defeito. Às vezes o defeito é simples e às vezes nós mesmos complicamos por várias questões. No meu caso, por exemplo, desde os 17 anos eu trabalho com eletrônica. Aí a gente adquire certos macetes, certos conhecimento prévio que leva a gente às vezes já vai direto no defeito. Mas também isso é um problema porque às vezes a gente fica viciado nesse método e esquece da rotina. Às vezes a gente pega, eu já sei qual é esse defeito, eu já sei onde está o problema, eu já vou lá certinho, já vou desmontando o aparelho e já vou na peça. Às vezes dá certo, porque realmente a gente adquire uma experiência. Mas às vezes quando a gente vai com muita sede ao pote, aí o que acontece? A gente falha na rotina e às vezes a gente fica trabalhando lá na frente quando o defeito está aqui para trás. O que é o aqui para trás? Desde o início, cabo de força, fusível, fonte de alimentação, a vistoria, entendeu? Aquela vistoria, aquela análise visual da placa, do componente, às vezes ali a gente já encontra o defeito, como eu já fiz vídeo mostrando para vocês que na vistoria eu já encontrei o defeito e o resolvi. Nesse aqui a vistoria não adiantou, porque ele estava bem escondidinho. Você vê que ele é um capacitor fino e ele estava numa situação lá dentro do circuito bem escondidinho, entre o flyback e a parte do horizontal. Aí eu tive que fazer o quê? Analisar tudo, procurar o mais B da fonte, procurar as outras tensões. Só que elas não aconteciam, porque havia um curto. E esse curto, eu identifiquei esse componente aqui seguindo a rotina. Por quê? Porque não estava na vista. A fonte não oscilava, aí fui ver porque a fonte não oscilava, havia um curto no diodo do mais B, eu pensei que era o diodo do mais B, levantei o diodo, tirei, não era o mais B, o diodo do mais B, pensei que era horizontal, que é uma rotina queimar horizontal de televisor, era uma Philips, não era horizontal. Aí depois de fazer tudo isso, eu já fui olhar com mais acuidade para essa peça aqui, aí eu vi que ela estava com problema. Mas para eu chegar nela não foi no visual. Eu mostrei para vocês em alguns vídeos que na vistoria nós já identificamos o problema. Esse caso aqui, apesar de ser visível que o capacitor está em curto, explodiu, não estava visível na vistoria. Aí eu tive que seguir a rotina de conserto. Às vezes, querido, a gente nessa nossa ansiedade de encontrar o defeito, e eu já cometi erros muitas vezes desse aí, alguns eu revelei para vocês em vídeos, que a gente, às vezes era só fusível, eu já vou lá pensando que são os transistores de saída. Isso acontece exatamente por causa dessa nossa não linearidade na repetição da rotina. A gente tem que repetir tudo. Vai do cabo de força, vai para o fusível, vai para a fonte de alimentação, aí depois vai para os setores. Você tem as tensões, aí você vai procurar ver qual é o setor que está matando a fonte. Aí você vai eliminar aquilo ali e ver se a fonte aparece. Apareceu as tensões da fonte, aí você já vai trabalhar naquele circuito. Então, em rotina de conserto, você precisa observar isso. Apesar de eu estar lhe falando isso, às vezes eu vacilo, eu falto nessa sequência, exatamente por causa dessa às vezes é uma prepotência. Poxa, eu já sei
eu já vou direto no problema. E às vezes, agindo assim, eu esqueço a rotina e termino por, lá na frente, descobrir que o defeito era lá para trás. São situações, somos seres humanos, e uma das coisas que você tem identificado aqui é que se eu tenho erros, eu às vezes até faço questão de mostrar para vocês saberem que nós somos seres humanos. A gente adquire conhecimento, adquire experiência, mas a gente ainda é ser humano, tá bom? Então fique com esse vídeo nesses termos aqui, ó. O defeito não deu para eu gravar esse vídeo, como eu falei, o cliente estava aqui em cima de mim, ele queria só abrir e levar, às vezes dá certo, e isso só é possível, uma situação dessa só é possível devido à rotina que a gente já tem e à experiência que a gente já tem. Quando a gente está começando, não faça isso de jeito nenhum, querido. Você está começando, peça para o cliente tempo para você analisar o aparelho. Se ele não lhe der tempo, então peça que o cliente leve o aparelho dele, porque se você está começando, você pode cometer erros, e isso é inevitável, querido. E não é interessante você cometer um erro na frente do cliente, como já aconteceu comigo aqui, e eu gravei em vídeo mostrando para vocês. Cometer erro na frente do cliente. Mas se você é uma pessoa experiente, aí você consegue sanar aquele seu erro. Mas se você é inexperiente e está começando, você comete um erro na frente do cliente, às vezes você fica embaraçado, aí o cliente já vai amplificar aquele erro, e qualquer coisa que der errado no aparelho dele, ele vai atribuir aquele seu erro. E vai ficar difícil de você se defender. Não se trata de ser falso e trabalhar escondido. Não, você precisa estar sossegado. Você precisa estar em paz ali para fazer análise. Olha, há certos defeitos que eu digo assim, esse aparelho aqui eu só vou ver amanhã de manhã com a cabeça bem fria. Tem aparelhos, tem consertos que você já viu em vídeo aí, você vê ele em 5 e 10 minutos o conserto. Tem defeitos que levaram 3, 4 dias. 3, 4 dias para isolar o defeito. Por quê? Porque às vezes a gente fica numa situação aqui que eu trabalho, por exemplo, em eletrônica, na parte de televisão, na parte de vídeo, na parte de amplificação. Aí você, às vezes, se você não fizer assim uma triagem assim, com bastante calma, aí você mistura as coisas. Então, para não misturar, aí você trabalha naquele aparelho. Você está em televisão, você vai ter uma mentalidade de televisão, como é que funciona, o que é importante, os perigos da alta tensão. Você está em amplificador, então você vai trabalhar com ganho, você vai trabalhar com várias coisas do gênero. Então, às vezes a gente esquenta a cabeça da gente, como eu já mostrei em vídeo aqui, que às vezes eu esquentei minha cabeça e eu fui assistir vídeo na internet, eu fui esfriar a cabeça, aí quando a gente volta com a cabeça mais relaxada e consegue consertar. Então é importante você que está começando a eletrônica, lembrar desses assuntos, siga a rotina. Se o cliente não lhe der tempo para você analisar o defeito sozinho, você sossegado, entregue o aparelho, não entre nesse problema, explique para o cliente que você precisa de tempo para analisar calmamente o aparelho. Se ele não lhe der, paciência, querido. Mas, se você já é mais experiente, você não precisa nem ouvir o que eu estou lhe falando, porque você já está tarimbado, você sustenta inclusive a sua família trabalhando com eletrônica, como é o meu caso. A minha família é sustentada pelo conhecimento de eletrônica que eu tenho aqui. Atribuo tudo sempre, acima de tudo, a Deus, que Ele dá conhecimento, Ele dá a força, Ele dá a vida, Ele dá a sabedoria, mas estudando, sempre estudando, querido. Isso eu não posso deixar de anotar isso. Você tem que estudar. Você tem que saber que um capacitor, você vai testar. Isso aqui é um capacitor. Existem componentes como o varistor que é bem semelhante a isso aqui fisicamente. Existem termistores que são semelhantes a isso aqui. Então isso aqui é um capacitor, não tem que apresentar nada de um lado para o outro. Apresentou, está com problema ou com fuga. Então você precisa compreender o funcionamento intrínseco do componente, tá, querido? Eu fiz questão eu estou devendo esse vídeo aqui por causa que não deu para eu fazer a gravação do vídeo no momento, por causa da situação que eu lhe falei, mas eu precisava dizer para você isso, rotina de conserto. Você precisa respeitar a rotina de conserto para que você não descubra lá na frente que o defeito era lá para trás, como já aconteceu inclusive comigo. E aí por que eu estou falando e cometo esse erro? Porque eu sou ser humano. Mas eu digo o jeito certo de fazer, procuro fazer o jeito certo. Aqui e ali a gente incorre em tropeços, e às vezes em tropeços até engraçados. São situações engraçadas que são piadas que só técnicos iriam entender relativamente à eletrônica. Tá bom, meu querido? Fique com esse vídeo, siga a rotina. Admita o nível de conhecimento que você tem, que se você fizer assim, você tem chance de crescer. Se você quiser passar uma ideia de que você tem um conhecimento acima do real, aí você vai se prejudicar a si mesmo, você vai tentar se enganar, você vai tentar ser presunçoso, e não é bom. Você está fadado
você está fadado a ser um mau técnico, tá? O caso de ser bom técnico e mau técnico, às vezes não está ligado ao conhecimento, está ligado a questões de responsabilidade, de caráter e coisas assim, tá, querido? Fique com esse vídeo, fique com essa imagem aqui. Ah, tá fácil, defeitozinho fácil, mas no momento em que ele estava lá, parecia apenas isso e não estava tão fácil assim. Boa sorte!